Vamos abrir juntos Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 19. Continuamos nessa série, Cartas de Jesus. Tenho certeza que você tem sido abençoado, encorajado, mas também exortado nesses textos e nessas exposições. E hoje vamos falar da igreja de Tiatira, capítulo 2. É a maior carta, são 11 versículos. John Stott disse que é a carta mais densa de todas. E o pastor Rafael e o Léo parece que fizeram isso estrategicamente para que eu voltasse de férias e caísse nessa carta. Não é uma carta fácil, pela sua densidade, a interpretação não é fácil, e eu quero adiantar aos irmãos e avisá-los que eu conto com as suas orações, mas também eu não vou conseguir explicar e passar por todos os detalhes do texto. Há muitos outros detalhes. Para que seja uma pregação, então, alguns elementos do texto nós vamos apenas ver de maneira panorâmica e não teremos todo o tempo que desejávamos para entrar nos detalhes, nos pormenores da carta. Eu conto com a sua oração nessa noite. Diz assim o texto sagrado, verso 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem de coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, todavia ela não quer se arrepender da sua prostituição, da sua imoralidade. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela os ensina. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas próprias obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não colocarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, disse Jesus. Ao vencedor, verso 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá aos pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. A estrutura do sermão de hoje está em 5 tópicos. Nós vamos primeiro olhar e ver a apresentação de Jesus e a apresentar um pouco do contexto histórico da cidade de Tiatira. Depois, em segundo lugar, nós vamos ver as virtudes da igreja de Tiatira. Depois, vemos o pecado da igreja.
Quarto, nós iremos ver o chamado de Jesus ao arrependimento e a promessa aos fiéis, aqueles que não se contaminaram. E terminaremos esse sermão, pela graça de Deus, com aplicações finais para a nossa vida e para a nossa igreja. O tema de hoje é: quem vê cara, não vê coração. Quem vê cara, não vê coração. A primeira parte, então, vamos olhar para a cidade de Tiatira. É importante eu gastar alguns minutos aqui para que você possa entender o que estava acontecendo naquela cidade, o panorâmico aqui histórico, para que você possa associar as palavras de Jesus. Tiatira era uma cidade pequena e de pouca importância, diferente das outras, como Éfeso e Pérgamo. Mas era uma cidade importante no comércio. Ela não tinha importância na política e nem tampouco importância como um centro, como Éfeso tinha os centros religiosos. Mas é uma cidade marcada pelo comércio. A cidade era conhecida como a rota, o correio, a rota imperial. Todas as mercadorias que saíam da Ásia Menor para a Europa, e as que vinham da Europa para a Ásia, passavam por Tiatira. Isso fez com que os comerciantes, os empresários, os homens daquela cidade pudessem então criar sindicatos ou cooperativas. Então toda a cidade era conhecida e famosa por suas cooperativas comerciais. Havia várias cooperativas de trabalho, e essas cooperativas tínhamos de linho, de tecido, de algodão, de couro, de púrpura, de bronze, etc. Lembra-se de Atos capítulo 14, de Lídia, a vendedora de púrpura. Ela era da cidade de Tiatira. Ela estava na Europa a trabalho, uma empresária, talvez representando essas associações e fazendo comércio ali. E o Senhor alcança o coração de Lídia ali na cidade de Filipos, na Europa. Só que esses centros ou essas cooperativas comerciais não eram apenas numa questão comercial. O que estava entrelaçado nessas associações comerciais eram questões sociais, mas também questões religiosas. Uma vez por mês, essas cooperativas realizavam festas, e cada uma dessas cooperativas tinha um Deus, ou um ídolo maior, um Deus maior. E nessas festas, eles adoravam a esses deuses. Lembrando que nós estamos numa sociedade do primeiro século politeísta, e eles adoravam a esses ídolos, a esses deuses. Mas também nessa festa mensal havia muita comida, e as comidas eram sacrificadas a esses ídolos. E como não bastassem isso, todas essas gremiações ou todas essas cooperativas, eles comiam as comidas sacrificadas aos ídolos, mas eles também bebiam demais. Havia muita bebida, e logo depois de comer, de beber, eles entravam em um momento de culto com as orgias sexuais. Então essas festas eram banhadas de comida oferecida aos ídolos, de muita bebida e sexo livre. Era assim que eles cultuavam aos seus deuses. Historiadores vão dizer que era impossível fazer negócio em Tiatira se você não fosse associado a essa cooperativa. E nós, eu repito, estamos no primeiro século, quando a carta é escrita, que ser cristão não é popular. É o contrário, ser cristão é uma aberração, ser cristão é uma abominação, ser cristão é algo terrível, é contra o imperador, é contra a cultura, é algo muito difícil. E os irmãos de Tiatira estão inseridos nesse contexto, e para que eles pudessem trabalhar,
para que eles pudessem se associar a essas cooperativas, eles precisavam participar dessas festas depravadas. Se fosse um empresário, um patrão, ele perderia os melhores negócios. Muito provável, diz os historiadores, que se fosse um patrão e cristão que se recusasse a participar dessas festas, era certo a falência desse homem. Se você fosse um empregado e não participasse dessas festas, se não comessem as comidas sacrificadas aos ídolos, se não entrasse na bebedice e não fizesse o culto com as orgias sexuais, você seria mandado embora por justa causa. Imagina a dificuldade daqueles crentes de viverem nesta cidade, nesta cultura. Aí Jesus se apresenta. Depois desse panorama, tem a apresentação de Jesus. É o ponto 1.1. Jesus se apresenta como? Verso 18. Estas coisas diz o Filho de Deus. Sabe quem era o maioral, o Deus mais famoso, o ídolo mais famoso da cidade de Tiatira? Apolo. Apolo era o filho do grande Deus da exposição do pastor do domingo passado, Zeus, da cidade de Pérgamo. Zeus teve relação sexual com uma deusa Hera e nasceu o deusinho poderoso chamado Apolo. E Apolo é o deus principal da cidade de Tiatira, e ele é chamado de o Filho de Deus. E Jesus, ao escrever essa carta, está dizendo: não é Apolo filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. É assim que Jesus se apresenta, assim diz essas palavras. Essa carta é escrita pelo Filho de Deus. O Deus Apolo, ele era conhecido como o Deus Sol, o Deus da justiça, o Deus também da lei, o Deus justo, que tolerava, era muito tolerante. E Jesus vai fazer aqui um contraponto, dizendo que ele é o oposto. Ele não tolera o pecado, e ele é verdadeiramente justo, e ele é verdadeiramente o Filho de Deus, não há outro. E Jesus dá mais uma característica da sua identidade ainda. No verso 18 ele diz: eu sou aquele que tem olhos como de chama de fogo. A ideia que os antigos entendiam aqui, quando Jesus está se apresentando como olhos de fogo, é alguém que pode olhar aquilo que o humano não olha, é aquele que pode penetrar, como Jesus mesmo vai dizer, as mentes e os corações. Então, olhos de fogo, Jesus está dizendo: eu sei das coisas, eu vejo aquilo que as pessoas não veem. Eu conheço a igreja por dentro. Os meus olhos de Jesus são como olhos de fogo, por isso ele tem toda a autoridade para dar um diagnóstico correto. Nós olhamos para uma pessoa e damos um diagnóstico, geralmente nós erramos, às vezes é uma loteria, acertamos, mas Jesus não vê cara, Jesus vê coração, porque ele tem olhos de fogo. Mas diz mais o texto na apresentação de Jesus. Ele não só é aquele que tem os olhos de fogo, ainda no verso 18: os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Isso mostra uma figura na antiguidade de alguém que tem os pés polidos de bronze, que vai passar, que vai andar como um vitorioso, e nada vai atingir os seus pés. Mas a ideia também de Jesus aqui é que aquele que não apenas olha pés, causa aqui para nós um impacto de alguém que vai agir, alguém que vai fazer uma ação. Jesus está dizendo: eu estou vendo o que está acontecendo na igreja, e os meus pés, pés de bronze, pés do vitorioso, vai caminhar para agir, porque Jesus não é daquele que vê uma situação e diz: está tudo bem. Jesus vê uma situação, ele vai tratá-la.
porque é a sua noiva, é a sua igreja, é o seu povo. E Jesus vem para tratar essa igreja com os olhos de fogo que vê todas as coisas e com pés de bronze, pés do vitorioso que vem para agir. E nesse caso de Tiatira, ele vem para agir ou para dar perdão ou para trazer julgamento. A segunda parte do texto, depois da apresentação da cidade e a apresentação de Jesus, nós temos as virtudes da igreja. É uma igreja muito virtuosa, é uma igreja muito especial. Primeiro, o texto vai dizer que Jesus, verso 19, diz: conheço as tuas obras, ou seja, uma igreja com atuação, uma igreja operosa, uma igreja que fazia, uma igreja que não estava acomodada, uma igreja com a mão na massa, uma igreja operosa, que estava fazendo a obra de Deus. Eles não eram pessoas estagnadas, eles não eram acomodados, mas eles estavam fazendo a obra de Deus andar, porque eram crentes operosos. Jesus elogia isso, Jesus diz que isso é uma virtude. A segunda virtude que Jesus coloca para a sua igreja, que é uma igreja com amor. Veja ainda o verso 19: conheço as tuas obras e conheço o quê? O teu amor. Uma igreja amorosa. O que faltou na igreja de Éfeso, tem na igreja de Tiatira. Uma igreja que ama, uma igreja, imagina como é bom ser uma igreja amorosa, não é verdade? Já foi numa igreja que não é amorosa? O pessoal nem está aí com você, as pessoas estão brigadas umas com as outras, mas é bom ser uma igreja amorosa, as pessoas são carinhosas, as pessoas são simpáticas, as pessoas recebem bem os de dentro, mas também recebem bem os de fora, as pessoas que estão exalando de amor, que são pessoas, gente boa. Quem não quer ser de uma igreja assim? Deixa eu perguntar aqui para nós. Nossa igreja, Igreja Batista Itaipu, é uma igreja amorosa, com os de dentro e com os de fora? Será que Jesus aqui nos reprovaria ou nos elogiaria? Lembrando que a igreja é você, então você tem que perguntar: eu sou amoroso? Eu recebo bem pessoas? Ou eu sou aquele carrancudo, aquele espeta todo mundo? Ou eu sou uma pessoa amorosa, gente boa? Mas a outra virtude na igreja é uma igreja com fé. A terceira virtude da igreja de Tiatira é uma igreja que tem fé. E a palavra fé aqui não dá para a gente ter certeza de qual o sentido que Jesus está falando. No Novo Testamento aparece dois sentidos para fé. Pode ser aquela fé que é uma fé inabalável, que tem uma convicção doutrinária, que conhece Deus e tem uma fé então robusta. Mas também a palavra fé aparece no Novo Testamento como aquela a confiança de esperar o agir de Deus nas coisas impossíveis. Seja uma ou seja outra, uma igreja saudável precisa ter as duas. Tem que ser forte na doutrina, mas tem que ser uma igreja também que tem fé na ação sobrenatural de Deus, no intervir gracioso, poderoso de Deus. Nós estamos precisando de fé nesses dias, né? Para resolver a questão do nosso terreno. E nós vamos precisar de fé para pagar. Uma igreja com fé. Mas diz o texto ainda, a quarta virtude da igreja era uma igreja com serviço. Uma igreja que servia. A palavra aqui é diaconia. Não é ser diácono como é na igreja, mas diácono aqui causa para nós uma ideia de aqueles que servem como ministério, aqueles que usam os seus dons para abençoar os outros. O dom é para servir os irmãos, então é aquele que diaconato, que está servindo
que está abençoando pessoas. Essa era a igreja de Tiatira, que os irmãos estavam engajados e eles haviam então descoberto os seus dons, e cada um estava dando do seu dom para servir, para abençoar os outros. Que igreja maravilhosa! Mas em quinto e último lugar, essa igreja, uma igreja com perseverança. A ideia de perseverança aqui é uma igreja que tem muitos obstáculos, mas ela ultrapassa cada um deles. Quanto mais obstáculos, mais rápido essa igreja corre, mais perseverante essa igreja, ao ponto de Jesus dizer, verso 19, no finalzinho, que as obras que eles faziam agora eram maiores ou mais numerosas do que a primeira. Isso é uma igreja que vive perseverando, que olha para trás e diz: olha, nós fizemos muito, mas há muito a fazer ainda, e eles cada dia estão fazendo mais e melhor. Quem não queria ser membro dessa igreja? Eu queria ser o pastor dessa igreja. Eu queria ser membro dessa igreja. A gente olha para essa igreja e diz: essa é uma igreja quase perfeita. Porque pode ser que se eu fosse para essa igreja, ela ia deixar de ser tão perfeita assim. É uma igreja que, se a gente parasse aqui nessa carta, nós íamos ter que dizer: essa é para a igreja aplaudir de pé. Porque era uma igreja cheia de virtudes. Mas quem vê cara, não vê coração. Nós estamos olhando para as atitudes externas da igreja, para as obras da igreja, para as ações da igreja, mas agora Jesus vai olhar para o interior da igreja, vai olhar o que está dentro da igreja. E nós chegamos então ao nosso terceira parte desse sermão, o pecado dessa igreja. Verso 20, veja o que Jesus diz: tenho porém contra ti. Jesus elogia 5 virtudes, mas agora Jesus vai dizer: tenho algo contra ti. Às vezes a gente fica especulando o que pode destruir uma igreja. Às vezes a gente acha que um governo perverso, um governo anticristão é poderoso para destruir a igreja, mas isso não é verdade. A história já mostrou isso para nós. Nós temos irmãos vivendo debaixo de poderes e de governantes anticristãos, e a igreja de Jesus continua firme ali. A igreja no Oriente Médio vem sofrendo ao longo dos anos por causa da perseguição instalada pelo governo, mas a igreja continua. Um governo cruel anticristão não pode destruir a igreja, não vai destruir a igreja. Às vezes então a gente fica pensando: então, se o governo perverso anticristão não destruir a igreja, Satanás pode destruir a igreja. Não, não pode. Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a igreja que avança, não é a igreja que recua. Satanás tem tentado desde o início da igreja destruir a igreja, mandando seus dardos infernais, e eles não estão prosperando. Ele nos atinge, ele nos machuca, causa muitos problemas na vida do cristão e da igreja, mas a igreja de Jesus não pode ser destruída por Satanás. Apocalipse é para isso que existe, para mostrar para nós que Jesus é vitorioso, para mostrar para nós que Jesus é aquele que amassou a cabeça da serpente. Satanás não pode. Mas tem uma coisa que pode destruir a igreja. E Satanás sabe qual é. E Satanás usa disso que pode destruir a igreja para tentar destruir a igreja. E o que pode destruir a igreja então, irmãos? Pecado. Jesus está alertando essa igreja, e se esta igreja não se arrepender do seu pecado, ela vai morrer, ela vai naufragar. Igrejas estão morrendo hoje porque estão cheias de pecados, os líderes estão em pecados, os membros estão em pecado. Uma igreja em pecado não pode ter saúde, e ela vai morrer.
E Satanás, então, sabendo disso, ele vai fomentar, ele vai usar, ele vai nos encorajar a viver uma vida de pecado, porque ele quer destruir a igreja de Jesus. E ele sabe, e agora nós também sabemos, pecado mata a igreja. Pecado mata a vida dos crentes. Desses longos 20 anos de ministério, quantas pessoas que eu tenho visto passar pela minha vida, crentes no Senhor Jesus, e eu olho para eles hoje, estão mortos, afundados, destruídos, desviados, a entrega a este mundo, entregue ao pecado. Por quê? Porque abraçaram o pecado, não se arrependeram do pecado, e o pecado destrói. O Jesus vai acusar essa igreja agora de um pecado. Qual é o pecado dessa igreja? Veja, a imagem vai aparecer e o texto agora aqui vai falar sobre Jezabel. Irmãos, a Bíblia é tão inteligente, Jesus é tão inteligente. A Bíblia não é um livro apenas para a gente ler, porque se a gente lê apenas a Bíblia, a gente perde os detalhes. E Jesus nos deu uma inteligência. Jesus muito bem poderia remeter o povo ao Antigo Testamento, dizendo, voltem ao Antigo Testamento. Mas Jesus não faz isso. Jesus evoca um personagem ou uma personagem do Antigo Testamento, para que ele pudesse então agora ilustrar o pecado da igreja. Todos os comentaristas concordam que Jezabel não era o nome dessa mulher, não era um nome comum, ainda hoje não é. Imagina as mães que estão grávidas aí, pelo amor de Deus, não ponham o nome de uma criança de Jezabel. Quem era Jezabel? Deixa eu mostrar para vocês quem era Jezabel. Antes de mostrar um resumo do texto, não vou voltar ao Antigo Testamento, mas vou dar resumido para vocês. Os crentes são muito engraçados, né? Quando eles pensam em Jezabel, eles pensam numa prostituta e uma endemoniada. Quando você vê uma pessoa endemoniada, você diz, vai para lá, Jezabel. Irmãos, isso é coisa de neopentecostal que não entende nada de Bíblia. Se um batista fizer isso, que conhece de Bíblia, já viu falar espírito de Jezabel? Isso é ignorância. Espírito de pombagira com espírito de Jezabel. A Bíblia não fala nada disso, é uma linguagem de terreiro de macumba, infiltrado nas igrejas. Jezabel não é prostituta e tampouco é burra endemoniada. É o contrário. Jezabel é uma rainha que se casou com o rei Acabe, rei de Israel. Uma mulher extremamente inteligente, uma mulher muito capaz. E eu quero destacar, vai aparecer na tela para você, os 4 pecados de Jezabel que a Bíblia vai dar no resumo de Reis. Primeiro pecado de Jezabel. Então, quando Jesus ilustra, dando um pseudônimo para essa mulher que estava ensinando na igreja de Tiatira, Jesus quer evocar e quer mostrar o pecado de Jezabel, é o pecado dessa mulher aí na igreja. O primeiro pecado de Jezabel, sabe qual é? É o símbolo de uma mulher que usurpa a liderança do marido. Jezabel, quando se casou com Acabe, botou ele para escanteio e disse, agora no povo de Israel mando eu, aqui é o lugar da rainha, o rei fica de lado. Quando a Bíblia fala de Jezabel, esse é o espírito de Jezabel, de alguém que usurpa a liderança do marido. Então, se você vê uma mulher que está usurpando da autoridade do marido, do lugar do marido, você pode dizer, ei Jezabel. Mas há um outro pecado de Jezabel que a Bíblia agora quer mostrar para nós. Ela era uma mulher
ambiciosa. Ela gostava de dinheiro, pessoal. Diz a Bíblia lá em Reis, não precisa abrir não, capítulo 21, que ela mandou matar Nabode para conseguir o terreno dele. Porque ela tinha um interesse financeiro, e ela era daquele tipo de mulher que fazia tudo por dinheiro. Meu marido quer comprar um terreno, Nabode não quer vender o terreno, vamos matar ele, e vamos comprar, e vamos possuir o terreno dele. E ela fez de tudo, convenceu o seu marido, e mataram Nabode, e pegaram o terreno. Uma mulher poderosa, que tem muita ambição por dinheiro. Mas há um terceiro pecado de Jezabel. Que a Bíblia, Jesus então, ao criar esse personagem, ou usar aquela mulher e dar esse nome de Jezabel, ele queria dizer uma usurpadora de liderança, uma gananciosa financeira, mas também alguém que odiava a doutrina. Jezabel odiava os crentes. Jezabel odiava Israel. Jezabel odiava os profetas. Ela matou um monte de profeta e perseguiu Elias, lembra disso? Ela dizia, é profeta de Israel, é aquele que ensina a doutrina de Yahvé em Israel, vou passar na espada, vou matar, e perseguiu. E Elias viu que a mulher era brava mesmo, fugiu dela, se escondeu dela. Por quê? Porque quando Elias proclamava a verdade de Deus, quando Elias falava da doutrina de Deus, quando Elias falava dos atributos de Yahvé, ela odiava. E é tudo isso que está acontecendo na igreja de Tiatira. Essa Jezabel da igreja de Tiatira usurpou a liderança, diz o texto que ela está ensinando na igreja. Quem deveria estar ensinando na igreja? O anjo da igreja, não é a anja da igreja. Jezabel está dizendo para os crentes daquela igreja: vão para a festa, gente. Vão para a festa, ganhem dinheiro, e Deus está com vocês. Mas não esquece de trazer o dízimo para a igreja. Jezabel é aquela que quando alguém se levantava e falava da santidade de Deus, ela dizia, esse negócio, não, santidade de Deus, não, Deus nos entende. É a graça. Jezabel devia dizer, é a graça. Você vai lá, você deita com aquelas mulheres lá, você tem orgias, você bebe, você come as carnes sacrificadas, mas depois você vem para a igreja, toma ceia, pede perdão, dá o dízimo. Esse negócio de falar de santidade de Deus, Jezabel poderia dizer coisa antiquada. Mas há mais um pecado de Jezabel. O pecado de Jezabel foi que ela foi responsável no Antigo Testamento por inserir a idolatria e a imoralidade no meio de Israel. Jezabel era filha de Etbaal, o sacerdote de Baal. O nome Jezabel significa Baal exaltado. E ela, ao se casar com Acabe, que era o rei de Israel, ela começou a trazer os ídolos para dentro de Israel, e ela começou a induzir e a influenciar o povo de Deus para adorar a Baal, ao tanto que Elias tem que chegar e dizer, gente, vocês adoram ao Deus verdadeiro, ou a Baal, vocês não podem ficar adorando os dois, porque Israel estava já contaminado na idolatria. Israel estava contaminado na imoralidade. E é isso que está acontecendo na igreja. Essa Jezabel está influenciando os irmãos de Tiatira a adorar falsos deuses. Ela está inserindo a idolatria na igreja de Jesus. E Jesus não vai deixar isso barato. Uma igreja então que tinha um falso ensino, porque tinha um falso mestre, ou uma falsa mestre, uma falsa profetisa. Ela se declara profetisa, mas Jesus diz, ela não é. Mas também o pecado da igreja de Tiatira era a imoralidade. Os irmãos estavam indo para essas festas e praticando imoralidade por questões de dinheiro.
para não perder o emprego, para não perder um bom negócio. O pecado da igreja de Tiatira é que Jezabel está inserindo os ídolos. A igreja está dividida. A igreja domingo adora Jesus, mas na festa das gremiações, das associações, adora Apolo, adora muitos outros deuses. E Jesus disse: ninguém pode adorar a dois senhores. Esse é o pecado que os olhos de fogo de Jesus vê dentro da igreja. Chegamos à nossa quarta parte do sermão. O chamado de Jesus ao arrependimento e as promessas de Jesus. Veja o que ele diz no verso 21. Eu dei tempo para que essa mulher Jezabel se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. A palavra prostituição aqui é porneia. É tudo que envolve sexo ilícito. Jesus está dizendo, Jesus começa por Jezabel. Ele disse: eu dei tempo para ela. Não é o primeiro aviso, irmãos. A ideia do texto aqui é que Jezabel teve um tempo. Jesus estava falando, chamando ela ao arrependimento já há bastante tempo, e diz o texto que ela estava irredutível, ela não queria se arrepender, ela permaneceu com o seu coração endurecido. O Espírito falava, Jesus falava: arrependa-te do pecado, mas ela estava firme, constante no seu pecado. Para esse tipo de pessoa, para pessoas que estão conscientes do seu pecado, estão vivendo na prática do pecado e não querem abandonar o seu pecado, as palavras de Jesus são fortíssimas. Veja o que ele diz no verso 21: eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer. Verso 22: eis que a prosto de cama. Jesus está dizendo: eu estou lançando. A ideia que os comentaristas bíblicos aqui acreditam é que Jesus estava mandando uma enfermidade mortífera para a vida de Jezabel, para mostrar que os seus pés são velosos. Porque quando não há arrependimento, porque quando não há mudança, porque quando não há confissão, há um tempo para isso. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente, mas chega um momento que o Senhor diz: basta. E Jesus aqui está dizendo que vai lançá-la de cama, e é um trocadilho aqui, porque ela gostava de cama. E é uma enfermidade muito provável que vai levá-la à morte, porque Jesus é gracioso, mas Jesus também é o justo juiz, que não deixará a sua igreja ser manchada. Irmãos e irmãs, eu espero que não tenha Jezabels entre nós. Homens e mulheres que estão vivendo numa prática de pecado, e Jesus está alertando, e Jesus está falando, e Jesus está chamando, e o Espírito está falando, e a pregação da palavra está falando, e há sinais, e Jesus está mostrando, e Jesus está chamando, e eu espero que nós não tenhamos o coração de Jezabel, de endurecer, porque se assim fizermos, Jesus virá para nos julgar. Ele não vai permitir que a sua igreja seja manchada. Ele é um marido zeloso. Ele é um marido que não quer ver a sua igreja com rugas e nem com pecados. Ele vai vir e vai cortar. Verso 22.
a poço de cama, bem como com grande tribulação para aqueles que com ela se adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela os incita. Jesus está dizendo, então, para Jezabel parece que não tem mais. Ela endureceu a um ponto que parece que ela não vai se arrepender mais. Mas aqueles que seguem a doutrina de Jezabel, aqueles que se deitam com Jezabel, há uma esperança para você. E Jesus está dizendo, eu vou enviar uma grande tribulação. Eu vou lançar um problema. Eu vou lançar uma situação bem difícil. Para quê? Castigo? Ainda não. Para que através dessa grande tribulação, seu coração seja quebrantado. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, irmãos. Muitas vezes esse Deus de graça, que nós estamos assim, endurecidos no coração, o Senhor manda uma grande tribulação, para ver se essa tribulação quebra o nosso coração de pedra. Você acredita que a gente dura? Muito dura. Mas Jesus continua. Se eles não se arrependerem. Verso 23. Que palavras difíceis. Jesus diz o quê? Matarei os seus filhos. Você diz, mas pastor, o que tem a ver os filhinhos de Jezabel? Gente, não é filho aqui. Filhos de Jezabel aqui, Jesus está falando para quem? Para aqueles que seguem a doutrina dela. Filhos aqui é uma linguagem simbólica para dizer os discípulos de Jezabel. Se os discípulos de Jezabel continuarem no caminho de Jezabel, depois da grande prova que eu vou mandar, e eles não se arrependerem, Jesus diz, eu vou matá-los. Aí você vê, mas cadê o amor de Jesus? Cadê aquele amor que nós cantamos aqui, que foi derramado na cruz? Sim, Jesus é amoroso, Jesus é gracioso, mas Jesus também vai julgar aqueles que não querem abandonar o seu pecado, porque Ele se importa com a igreja. Ele não quer ver a sua igreja destruída, por isso então Ele vai baixar a sua mão forte sobre aqueles que não querem se arrepender. Mas eu disse que há um chamado ao arrependimento e as promessas. Jesus agora vai prometer aos valentes de Tiatira, aqueles que não se curvaram, ou aqueles que caíram, mas ouviram o Espírito, se levantaram e agora vão permanecer e vão perseverar e vão responder ao chamado do arrependimento. Jesus promete 3 coisas para eles. Primeiro, verso 26. São todas promessas escatológicas para o futuro. Na verdade, a gente tem dificuldade com isso, né? O Evangelho, irmãos, é para o aqui e agora, sim. Mas o Evangelho também é para o futuro. Nós somos tão imediatistas que nós queremos as bênçãos todas agora. Nós já recebemos muitas bênçãos agora. Há outras bênçãos que são para nós para o futuro. Então essas bênçãos que Jesus está prometendo aqui para a igreja de Tiatira é bênçãos para o futuro, para o que está por vir, escatológico. E ele diz, primeira bênção que eu vou dar para vocês, para aqueles que perseverarem, para aqueles que continuarem firmes, para aqueles que rejeitarem o caminho de Jezabel, se arrependerem, confessarem e abandonarem o pecado, a esses Jesus diz, 26, lhes darei autoridade sobre as nações. Jesus está dizendo aqui, irmãos, vocês vão perder muitas coisas aqui na terra, mas vocês vão reinar sobre as nações. Jesus faz um trocadilho aqui. Eles estavam perdendo autoridade, oportunidades e dinheiro e comércio e muitas coisas ali numa cidade. Jesus diz, vocês vão reinar, não é numa cidade não, vocês vão reinar sobre as nações.
O que eu prometo para vocês é algo muito maior, mas ainda está por vir. Permanece, persevera. Não é aquela coisinha pequena, não. Jesus está dizendo: o que eu tenho para vocês é que vocês terão autoridade mais do que uma cidade. É as nações. Nós vamos reinar com Jesus sobre as nações. Ele diz mais, verso 27. Com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro. A ideia que Jesus está dizendo aqui, irmãos, por causa da nossa fé agora, por causa da nossa confissão e por causa do Evangelho agora, nós somos os barros. E os inimigos de Deus agora parece que estão com cetro de ferro, estão quebrando a gente, estão batendo na gente, estão prejudicando a gente. Nós não podemos prosperar porque eles são cruéis. Jesus está dizendo que agora o crente é barro, e quando bate na gente, a gente quebra. Mas Jesus é o oleiro e Ele vem e nos faz de novo. Mas vai chegar um dia, Jesus diz, que vai acontecer o inverso, que nós seremos o cetro de ferro, e que naquele dia a situação vai mudar. Naquele dia, ao invés de humilhação, ao invés de provação, ao invés de perseguição, naquele dia nós seremos vitoriosos. Nós não seremos mais machucados, nós não seremos mais quebrados, nós seremos o cetro de ferro. Quebra o barro todos os inimigos de Jesus. Por isso, irmão, Jesus não autorizou nenhum crente, nenhum filho dele se vingar. Jesus disse: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence. A nossa glória, irmãos, está por vir. Agora nós somos barros, mas nós seremos ferros. Mas por fim, Jesus diz no verso 28, a terceira promessa: aqueles ao vencedor que guardarem até o fim, eu lhes darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, verso 16, vai dizer que Jesus é a estrela da manhã. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, que naquele último dia tem muitas coroas preparadas para nós, muitas bênçãos preparadas para nós, mas tem uma que vai sobressair a todas. E Jesus está dizendo ao vencedor naquele dia, depois de ganhar muitos presentes e muitas bênçãos, eu vou dizer: tá bom? Nós vamos dizer: tá maravilhoso. Jesus vai dizer: mas eu tenho algo melhor para você. E aí nós vamos dizer: o que é, Senhor? Já está muito bom. Vai dizer: eu mesmo. Agora eu sou seu por completo e você é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Irmãos, vai chegar um dia que nós vamos ser inteiramente de Jesus. Não vai ter mais pecado na nossa vida, não vai ter mais amores na nossa vida, não vai ter mais nada na nossa vida. Nós seremos totalmente de Jesus e Jesus será totalmente nosso. Ele está dizendo ao vencedor, ao que persevera, ao que rejeita a doutrina de Jezabel: naquele dia eu vou me dar a ele, e ele vai ser a minha propriedade. Ele vai ter a estrela da manhã. Irmãos, o Evangelho já deu muito para nós. Já nos deu a salvação, já nos deu o perdão dos pecados, já nos deu uma família. E eu poderia ficar a noite aqui relatando o que o Evangelho já nos deu. Já nos deu honra, já nos deu poder para sentar na mesa e comer, já nos colocou em lugares mais altos, mas nada disso se compara ao que Jesus está dizendo. Você me viu. Irmãos, naquele dia nós vamos dizer: finalmente Jesus fez o que fez, e eu vou tocar nas suas marcas, e eu vou estar aos seus pés, e ele vai dizer:
eu sou teu, e tu és meu, por toda a eternidade. Que maravilha! Deixa a doutrina de Jezabel, deixa o pecado, se arrependa, volte-se para Jesus, porque Ele tem preparado maravilhas para nós. Ele quer se revelar para nós por completo, mas só naquele último dia. Jesus ainda não casou, nós somos a noiva, ainda não somos a esposa, nós estamos caminhando para o altar. E muitas vezes no contexto do Oriente Médio, a noiva só conhecia o noivo no dia. E Jesus está dizendo: vocês já sabem muitas coisas sobre mim, mas algumas coisas que eu guardei para vocês é surpresa para a noiva. Quando nós chegarmos lá, nós já estamos apaixonados por Ele. Mas chegar lá no dia que nós o conhecemos, nós vamos ficar deslumbrados com esse noivo maravilhoso que é Jesus, e Ele vai dizer: eu sou teu. Aleluia. Maranata, vem Jesus. Não vale a pena seguir a doutrina de Jezabel. Não vale a pena abraçar esse mundo. Não vale a pena querer os lucros desse mundo, porque se você querer os lucros desse mundo, você perde Jesus. Por fim, chegamos à quinta parte. Eu tenho 3 aplicações para nós, breves. 3 breves aplicações. Primeira, uma exortação aos líderes da igreja. Jezabel estava ensinando naquela igreja? Estava. Com autorização de quem? Os pastores. Os líderes. Os pastores e os líderes são responsáveis pelo ensino da igreja, pelo púlpito da igreja, pela pregação que está na igreja. E Jezabel está pregando, está ensinando essa falsa doutrina, levando o povo para a idolatria, levando o povo para o pecado, porque os pastores daquela igreja, o anjo daquela igreja, está sendo conivente com esse pecado. É responsabilidade dos pastores. Isso pesa sobre nós, irmãos. Muito provável que quem estava tolerando o pecado de Jezabel eram os líderes da igreja. Nós não queremos ser assim, irmãos. Ao ler esse texto, eu fiquei com ele a semana toda. Quanto mais eu estudava, texto difícil, mais eu tinha que orar. E o Senhor ministrava o meu coração. É nossa responsabilidade. Às vezes, irmãos, nós somos mal compreendidos, sabia? Os pastores dessa igreja. Às vezes a nossa própria denominação diz: olha, tem um pastor aí, estão mandando ele para pregar aí na igreja Batista Itaipu. Com muito constrangimento, irmãos, eu tenho que dizer: não. Temos um missionário da nossa junta, está indo aí, vai pregar em Foz do Iguaçu, está indo para a sua igreja. Não. Porque nós não sabemos o ensino que eles vão trazer para a igreja. Nós estamos preservando vocês. E muitas vezes as pessoas pensam que nós estamos manipulando vocês. Pensam que nós somos os melhores. Eles se acham. Aquele púlpito, o púlpito da IPE, não vai ninguém lá. Os pastores não deixam. Irmão, nós estamos fazendo isso por zelo a Jesus e por zelo à igreja. Nós queremos permanecer assim. Ore por nós, para que a gente não se curve, para que a gente tenha temor, para que aqueles que venham pregar aqui tem que ser alguém que a gente conhece, que conhece a doutrina, porque, irmãos, não basta ser batista. Lamentavelmente, nós temos batista de todo tipo aí hoje, até batista do 7º dia. Batista pentecostal, batista muçulmano.
nós vamos, pela graça de Deus, continuar zelosos com esse púlpito. E se alguém subir nesse púlpito e ensinar a doutrina errada, a culpa é nossa. A igreja tem que nos exortar, porque Jesus nos exortaria. Segunda aplicação, irmãos. A igreja de Cristo foi chamada para ser santa. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você está atento, o culto inteiro nós falamos hoje sobre o sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica. E se você é membro da igreja batista Itaipu e está vivendo uma vida de pecado, permanecendo no pecado, amante do pecado, tolerando o pecado, se engraçando com o pecado, feliz com o pecado, eu quero te dizer, irmão, com muito zelo, com muito amor, mas Jesus não vai deixar. Eu orei, irmãos. O Senhor é a sua igreja. Se tem pecados camuflados no meio do meu povo, joga para fora. Bota, Senhor, para fora. Porque nós queremos o que o Senhor quer. E o Senhor vai limpar a sua igreja. Não é que nós queremos perseguir pessoas, não é que nós queremos expulsar as pessoas, nós queremos que os pecados sejam manifestados para a gente tratá-los, para serem curados, para que não continuem na doutrina de Jezabel. É um chamado ao arrependimento, é um chamado, irmãos, porque se nós permitirmos membros dessa igreja vivendo uma incubadora de pecado, camuflando o pecado, eles estão atraindo morte para a nossa igreja, e Jesus não vai deixar, e nós estamos com Jesus. Não vamos deixar o pecado proliferar entre nós, porque um pouco de fermento leva a pecado. Você é membro dessa igreja, acerte a tua vida com Deus, porque nós não estamos brincando de evangelho aqui não. Acerte a tua vida com Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas: arrependa-te, volta, confessa e deixa, e continua no trilho, continua no caminho de Jesus. Porque a igreja de Jesus tem que ser santa. Todos nós pecamos, mas nós não vamos deixar o pecado se instalar em nós, e nem no meio de nós. Nós vamos nos levantar com a pregação de domingo, a espada de Jesus, para lutar como Jesus lutaria. Mas aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Pregamos o evangelho da graça. Pregamos o evangelho do perdão, sim. Pregamos o evangelho das misericórdias, com certeza. Pregamos o evangelho do arrependimento. Pregamos também o evangelho da vida santa. Pregamos também o evangelho que luta contra o pecado. Mas também pregamos o evangelho de Jesus Santo, que não vai deixar a sua igreja sem mancha. Por fim, e a última aplicação desse texto: não negocie a sua fé para obter lucros. Não negocie a sua fé para obter lucros. Irmãos, todos nós queremos trabalhar, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos ter melhores negócios, todos nós queremos que a empresa avance, que o trabalho avance, que a profissão floresça, que os negócios vão bem. Mas se nós tivermos que negociar a nossa fé, se nós tivermos, se o preço para lucrar, se o preço para ser bem sucedido for negociar a nossa fé, não vamos cair na cilada de Jezabel, vamos rejeitar, vamos ficar com prejuízo, irmãos. Porque não vale a pena a gente se corromper por um prato de lentilha.
O sangue de Jesus que te comprou, que me comprou, que nos comprou, vale mais do que qualquer negócio, vale mais do que qualquer empresa, vale mais do que qualquer trabalho, vale mais do que qualquer diploma, vale mais do que qualquer coisa. Não vamos corromper a nossa fé por lucros. Não vamos ouvir Jezabel dizendo, vai, não tem problema. Vamos ouvir Jesus dizendo, não se corrompa, fique firme. Eu acredito que nenhum de nós aqui, nesse salão, iria para um templo pagão para se curvar diante de ídolos. Eu imagino que ninguém entre nós nesse salão aqui iria para uma festa e lá se deitar com várias mulheres e com vários homens. Isso é muito baixo. Mas será que nós não estamos idolatrando o dinheiro? Será que nós não estamos lá nos curvando a um ídolo de pedra? Mas será que nós não estamos nos curvando às nossas profissões ou aos nossos interesses particulares? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que as coisas não se tornem um Deus para nós. Será que a sua esposa não tem se tornado um Deus para você, ou o seu marido, ou seus filhos? Será que a igreja não tem se tornado um ídolo para você, para mim? Eu tenho certeza, irmãos, que muitos aqui, ou quase todos de nós, não iríamos para essas festas de orgia, mas talvez há entre nós pessoas que não estão indo a uma festa de orgia, mas no seu celular, no seu computador, estão enfurnados no pecado da pornografia, da imoralidade. É a mesma coisa. Se curvar para um ídolo e se curvar para o dinheiro, é a mesma coisa. Se curvar para ter mulheres e homens e entrar no seu secreto e ficar com orgias e depravações, é a mesma coisa. É imoralidade, é idolatria. E Jesus está dizendo, o seu povo não tem que ser um povo imoral, o seu povo é um povo santo. Será? Talvez você jamais daria o seu corpo para essas prostituições e orgias, mas será que você não tem sido extravagante na sex com as suas roupas, provocando pessoas, provocando as moças, provocando os meninos, com sensualidade? O que é isso a não ser imoralidade? O que é isso a não ser doutrina de Jezabel? Quero terminar com o verso 25 e é a convocação de Jesus. Tão somente aqueles que não se curvaram a isso, conservai o que tendes até que eu venha. Daniel, irmãos, estava na Babilônia, mas decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu não negociar a sua fé, ele decidiu viver uma vida santa no mundo de orgias. Ele viveu uma vida santa no mundo de idolatria. Eu quero convidar você, meu irmão, eu quero convidar a Igreja Batista de Itaipu e se ajuntar comigo para a gente continuar perseverando numa vida de santidade. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, Igreja Batista de Itaipu, a jogarmos os nossos ídolos fora, mas adorar somente a Jesus. Só Ele é digno. Convidar você, meu irmão, minha irmã, para se juntar comigo e rejeitar a doutrina de Jezabel e abraçar a doutrina de Jesus. O legalismo sufoca e vai matando e mata a igreja. A igreja perde o fôlego, mas a libertinagem, a imoralidade e a idolatria moderna sangra a igreja e vai matando-a lentamente. Que Jesus nos dê sua graça, o seu poder, para sermos fiéis no mundo infiel. Que Jesus nos dê sua graça
e o seu poder para sermos santos em um mundo profundo. Que Jesus nos dê sua graça e o seu poder para sermos fiéis a Ele em um mundo de idolatria. Amém, irmãos? A carta termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ecoa nos nossos ouvidos a voz do Espírito, chamando-nos a uma vida de santidade. Eu e você possamos responder.